Olá, meu irmão, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, vamos colocar um entendimento aqui. Nós precisamos aprender de uma vez por todas, já que nós evoluímos e chegamos até esse patamar, que é o Evangelho Eterno, eu acho que não tem como esconder mais nada de ninguém, não. Ah, não tem. Tudo que eu e você tínhamos aprendido lá no sistema religioso, agora a gente tem que denunciar. Porque com a meditação que nós estamos fazendo da Bíblia, a gente viu, a gente consegue ver que tudo que a gente aprendeu lá foi para nos enganar. Foi para meter medo, foi para nos amedrontar, foi para fazer que a gente vivesse com medo de tudo, inclusive com medo de Deus. Você tem observado as pregações do sistema religioso, como que funciona? Arthur, fecha a porta ali para mim, fazendo um favor. Você tem observado isso? As pregações, 99,9%, as pregações evangélicas, as pregações pentecostais, elas são pregações que vêm para nos amedrontar. É isso aí, querido. Essas pregações do sistema religioso, elas sempre vieram para nos fazer infelizes, tristes, vivesse com medo de um suposto inferno e com medo de tudo. Preste atenção no que eu vou te falar. Preste muita atenção. Esse aqui, meu irmão, ó, não é São Jorge não, tá? Esse aqui é um soldado romano com uma lança. Você está vendo? Essa, vamos dizer, essa escultura. Esse aqui é um soldado romano, a figura de um soldado romano. Tá vendo? Com uma lança. É esse tipo de soldado aqui, ó. É esse tipo de soldado. Claro que isso aqui é uma figura, né? Isso aqui é um desenho muito bem feito. Eu mandei fazer isso aqui. Um escultor, amigo meu, mandei fazer. Ele fez de gesso. Tá vendo? Isso aqui é gesso. Isso aqui não é metálico, não. Mas isso aqui é a figura dos soldados romanos. Esse aqui tá com lança. Mas o cavalo, tá vendo que a couraça desse cavalo é isso aqui que foi comparado como gafanhoto lá de Apocalipse. O soldado romano, o exército romano, quando invadiu Jerusalém, era assim, ó. Isso aqui, ó, essa lança é que a Bíblia descreve como ferrão de um escorpião. É isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tá vendo o cavalo com essa couraça que a Bíblia chama de couraça de escorpião, ferrão de escorpião, que a cara dos cavalos era como o dragão que saía fogo da boca? É isso aqui, ó. Então o que acontece? Esse não é o assunto que eu quero trazer para você, não. Mas o que eu quero dizer é, quando você começa a prestar atenção nos pregadores do sistema, aonde eles estiverem, pode estar no ginásio, pode estar em um clube, eles podem estar num estádio de futebol, eles podem estar dentro de um templo,
eles podem estar numa praça, em cima de um... Como é que eu falo? Aqueles carros, né? Que tem estados aí que botam na rua. Trio elétrico. Todas as pregações desses caras, esses pentecostais, é para ameaçar alguém do fogo do inferno. Eu, meu querido, eu vivi 45 anos dentro desse sistema, inclusive Alberto. Eu já preguei da mesma forma. Mas eu não entendia nada de Bíblia. Eu achava que entendia. O respeito ao vernáculo da língua portuguesa, meu querido, passava a 1000 metros de distância dessa cabeça aqui, ó. Sabe o que eu digo para você? Eu vou te falar uma coisa aqui. Lembre-se, você se lembra daquela música de John Lennon? A música, a letra é Imagine. Você lembra? Que é Imagine. Quando ele escreveu essa música, ele já tinha ciência de que a religião é uma merda, é uma bosta. Ele sabia. John Lennon, ele era muito devoto de Hare Krishna. Ele era. Mas você já pesquisou qual era a ideologia do Hare Krishna? Você já parou para pesquisar, analisar? Mas eu cresci desde os meus 6 anos de idade, 7 anos, 8 anos, vou colocar 7 anos, quando meu pai se converteu. Eu tinha 7 anos de idade. Aí eu fui ensinado a não jogar bola, a não frequentar um campo de futebol, não usar bermuda. Sabe quantos anos eu vivi sem usar uma bermuda? 41 anos. 41 anos sem usar bermuda. 41 anos. Por quê? Por causa da bendita da religião, que eu fui criado no seio pentecostal. Eu não podia assistir televisão. Eu não podia usar bermuda quando tivesse adulto. Eu não podia ir a um jogo de futebol. Não podia ir a um cinema. Eu não podia namorar uma menina que não fosse da mesma igreja que eu pertencia. Eu não podia participar de festa com nenhum parente meu se não fosse crente. É isso mesmo. Isso mesmo. Eu não podia caminhar de bermuda, botar uma camiseta. Não podia, não. Na religião, não. Pensa num homem feliz hoje. Mas quanto tempo eu perdi? 45 anos eu perdi da minha vida. Na minha vida. 45 anos. Lá dentro do sistema. Aí John Lennon, as primeiras linhas da música dele, eu acho muito bonito isso aqui também, ó. Estou projetando para colocar no meu estúdio. Se Deus quiser, vocês há de ver, colocar coisa bonita no meu estúdio, tá, irmãos? Colocar coisas lindas, coisas bonitas, né? Se Deus quiser, estou programando meu estúdio com a ajuda de Deus e vocês. Eu vou chegar lá. Vou sim. Tenho fé em Deus. Então, as primeiras linhas que John Lennon escreveu, a primeira linha ele escreveu o seguinte, a música Imagine, ele escreveu: imagine que não exista paraíso. Tipo, imagine se não existisse paraíso. Mas de qual paraíso que John Lennon falava? Esse paraíso pregado pela religião, prometido pela religião. Os nossos irmãos TJs no Espírito, irmão no Espírito,
Eles esperam um paraíso aqui nessa terra. Os crentes pentecostais esperam viver um paraíso no céu. Mas nem aqui na terra vai haver paraíso físico e nem no céu vai haver paraíso físico para ninguém. Por quê? Porque quem volta para a eternidade é o Espírito de Deus que está dentro de nós quando a gente morre. Segundo, aqui na terra não vai ser instalado nenhum paraíso. Nenhum. Mas os TJs acham que o paraíso ainda vai ser instalado na terra, porque eles acreditam na Bíblia literalmente. Aí alguém pergunta, mas por que aquele ladrão falou para Jesus, lembra de mim quando estiveres no teu reino ou no paraíso? Aí você vai dizer assim, por que o ladrão falou aquilo? Lembra de mim quando estiveres no teu reino ou no paraíso. Aí Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Que paraíso que Jesus estava falando? Qual paraíso? Seria a morte? O paraíso que Jesus falou que o ladrão estaria, será que era onde? Hoje estarás comigo no paraíso. Eu acredito que a pessoa que acredita em Deus, que anda de acordo com a sua palavra, acredita nos escritos bíblicos, exista um paraíso para o espírito. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não diz, estarás comigo no paraíso hoje. Ele falou, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus sabia que o ladrão também ia morrer no mesmo dia que Jesus entregasse o espírito? Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso que Jesus falou era o quê? Será que era o seio da morte? Que antes, na velha aliança, quem morria, o espírito ficava cativo. Nem o espírito voltava para Deus. Por quê? Porque em Romanos capítulo 5 fala que a morte ela reinou desde Adão até Moisés. O que é reinar? Imperar. Ela colocava ali ordem. Porque na Bíblia fala que quando Jesus morreu, ele levou cativo os que estavam no cativeiro. Quem era o cativo? Quem era o cativeiro? Hein? O cativeiro era as ordenanças da lei de Moisés. E quem eram os cativos? Os cativos eram os judeus. Então, tanto um como o outro, ele levou o cativo quem estava no cativeiro. Então você observa que John Lennon ele escreveu, imagine que não existisse o paraíso. O paraíso que a religião te promete é um paraíso que você paga ao pastor, você paga a sua denominação através de dízimo e oferta para que você alcance esse paraíso. Só que quem te daria este paraíso não é o pastor, não é a convenção, não é o ministério dele, tem que ser Deus. Ou seja, você paga o pastor, mas quem que tem que te dar o paraíso seria Deus. Ou seja, você paga o pastor, então quem tinha que dar o paraíso para você é o pastor, não é Deus. Porque Deus não está pedindo dinheiro seu, Deus não está te pedindo oferta, Deus não está te pedindo nada. Ele pediu para que os judeus levassem dízimo para os levitas. Mas que dízimo era esse? Era 10% dos alimentos que eles arrecadassem nas suas roças. Já tem vídeo meu anterior que eu falo sobre o assunto. Então, quando ele escreveu, John Lennon, imagine que não existisse paraíso. Ou seja, o que ele quis dizer? Traduzindo, imagine se ninguém te enganasse com o paraíso. Se ninguém te ludibriasse com esse tal paraíso. Aí ele disse assim, é fácil se você tentar. Ou seja, o que seria fácil você tentar? Existir sem esse suposto paraíso. Que esse paraíso só existe na mente das pessoas que não têm conhecimento bíblico. Ou pelo menos que não se interessam pelo conhecimento bíblico. Outra frase que ele escreveu na segunda linha da música. Ele escreveu, nenhum inferno sobre nós.
Imagine que não existisse nenhum inferno sob, S-O-B, embaixo. Não é sobre, ele diz sob nós, embaixo de nós. O que a religião mais perturba você? Que existe um inferno. E esse inferno você vai ser lançado lá. Primeiro, se você não ser dizimista, porque eles te chamam de ladrão. Segundo, porque eles falam que o lago de fogo, o inferno tal, é reservado para você. Não é isso que eles falam? Então John Lennon escreveu que imagine se não houvesse sobre nós nenhum inferno. Aí ele diz, se existisse apenas o céu sobre nós. Ou seja, sem nenhuma influência desse tal suposto inferno. Imagine, queridos. Ele disse assim, imagine todas as pessoas vivendo o presente. Sabe qual é o problema da humanidade? A humanidade pentecostal e a humanidade evangélica? É que as pessoas querem viver um futuro incerto. Por que não ama o seu irmão? Por que não enxerga o seu irmão no tempo presente? Por que ele não consegue olhar para o seu irmão e dar um bom dia, boa tarde, boa noite, enquanto ele vive aqui? Aí John Lennon escreveu, imagine todas as pessoas vivendo o presente. Não seria mais maravilhoso? John Lennon sabia o que estava falando ou não? E ele disse também, queridos, imagine se não houvesse países. Não é difícil. Você sabe como que começou os países, né? Você sabe, né? Lá em Gênesis, aonde Deus ali, ele confunde a língua das pessoas e as pessoas começam a se espalharem. Ali começou. Então, se não houvesse esses países como tem hoje, ou seja, se não houvesse essas divisões, John Lennon sabia o que falava. Ele diz, imagine se não houvesse nenhum motivo para matar ou para morrer, e nenhuma religião também. Ele diz, imagine se não houvesse nenhuma religião. É aonde mais a gente bate, aonde mais a gente fala. Por que tantas religiões? Por que tantos deuses minúsculos? Por que tantos líderes religiosos? Por que tantos pastores? As pessoas não têm acesso à Bíblia, não? A Bíblia não é suficiente? O que está na Bíblia não é a palavra do nosso Criador, não? Hein? Sabe por que eu e você, nosso irmão Cláudio Mendes, estamos no Evangelho Eterno? Porque nós temos a Bíblia para estudar. Nós somos livres. Nós não precisamos ser motivados por pastor, motivado por líder, motivado por ministério, por convenções. Nós somos livres para estudar a palavra e aprender. Aí ele escreveu também, imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Imagine isso. Mas não. Os crentes têm que aceitar a Jesus e viver mandado por um pastor. Aí John Lennon escreve, imagine se todas as pessoas vivessem em paz. Ou seja, sem a influência da religião, sem a influência desses benditos aí. Imagine se isso acontecesse. Aí ele diz, você pode conseguir. Ele falou, você pode conseguir. Você pode até pensar, ele disse, que eu sou um sonhador. Mas ele disse assim, mas eu não sou o único. Ou seja, ele quis dizer, existem milhares. Quantas pessoas nós temos hoje na Terra vivendo? Segundo as estatísticas, 8 bilhões. Talvez já tenha até passado disso, porque nunca ninguém vai saber o número exato, real. Mas pelo menos 8 bilhões de pessoas. Quem sabe 9, 10 bilhões. Aí você imagina que ele disse assim quando ele escreveu essa música, você pode até me chamar de sonhador, mas John Lennon já morreu. Mas ele falou, mas eu não sou o único. Ou seja, milhões de pessoas desejam isso, queridos. Desejam isso. Então as pessoas, encosta para mim, tá? Então, milhões de pessoas desejam isso. Viver uma vida em paz, sem influência de porcaria nenhuma. Então, ele diz, você pode até achar que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Meus queridos, desperta. Eu fui criado na religião e os pastores me ensinaram a detestar John Lennon, a detestar os Beatles, detestar muitas letras de músicas que, na verdade,
elas estavam certas. Nós que fomos ensinados errado. Tire uma hora para pesquisar e veja se a letra dessa música, Imagine ou Imagine, realmente é uma verdade ou é uma mentira. Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, comente aí, tá bom? Você deixa o seu like, que é muito importante, e você também faça uma coisa maravilhosa. Aperte o sininho de notificação, tá bom? E ajude o nosso irmão Alberto Lírio. Olha, as minhas coisinhas eu estou comprando para colocar no meu estúdio, e eu preciso de você. Quando você puder, sobrou R$1,99, me ajude aí, tá bom? Tem alguns irmãos que já estão me ajudando, tá bom? E essa lojinha aqui, talvez essa lojinha aqui mesmo vai virar o meu estúdio. Eu vou separar um pedacinho, não é? E o resto eu vou fazer um estúdiozinho aqui. E eu creio que vai ser uma benção, tá bom? Deus te abençoe e que cada um de nós possamos prosseguir sempre, tá bom? Um abraço, irmão Cláudio Mendes, canal Limpos pelo Evangelho Eterno, que é uma bênção nas redes sociais aí. O nosso irmão Alberto Lírio, que sou eu, você me conhece, e outros irmãos aí. Eu só não aconselho você a continuar numa instituição religiosa e chamar isso de igreja. Você é livre, eu sou livre, nós somos livres para adorar ao nosso eterno Criador no Espírito. Fique na paz. Amém.